É hora da história, ô lelê, ô lalá. É hora da história, eu vou contar. É hora da história pra você compartilhar. No tempo em que não havia tempo, num lugar que não era lugar nenhum. Nesse tempo e nesse lugar, num vale entre duas serras, havia uma exuberante floresta, um imponente rio e os nativos, povos nômades que iam de lá para cá e de cá para lá. E no vai e vem dos indígenas marcavam o caminho, margeando o rio. Esse percurso que os indígenas faziam de lá para cá e de cá para lá era próximo ao rio, óbvio. Tinham mais alimentos e a água que saciava a sede deles e dos animais, pequenos e grandes. Assim promoviam a caça e a pesca. A água garantia muito, a água garantia tudo. Capivaras, jacarés, sapos, taboas, coronéis e barões. Esses caminhos trouxeram viajantes curiosos de além-mar. Eles queriam saber onde e o que tanto essas matas escondiam, onde esse rio os levaria. Explorando a mata, descobriam que ali poderia ter grandes riquezas, um encantamento, das gigantes árvores às pequenas e minúsculas plantas. Dessas, venenosas, curativas e comestíveis. Das flores, o perfume e as cores. Dos frutos, a doçura e a acidez. E dos bichos grandes e pequenos, dos que mamam e dos que rastejam. Das águas barulhentas das cachoeiras e das calmas nas planícies, dos peixes pintados e dourados. Cada vez que avançavam mais, descobriam mais e mais queriam. Os viajantes curiosos seguiam o caminho dos indígenas e os indígenas seguiam a margem do rio. As viagens foram ficando cada vez mais longas dentro da mata. Os viajantes sentiam necessidade de arranjar, organizar os acampamentos. O primeiro grande acampamento marcado dentro deste vale foi a mais ou menos 200 quilômetros da costa do litoral. E assim eles puderam, dali do acampamento, continuar avançando cada vez mais e explorando e descobrindo, sempre seguindo a margem do rio. Sentiram necessidade logo de armar outro acampamento estruturado tanto quanto o primeiro, que foi a mais ou menos 56 quilômetros do primeiro. E esses dois acampamentos sustentaram a comitiva por muito tempo. Nos primeiros acampamentos montados, um, que é o primeiro de todos, na altura mais ou menos onde hoje é Taubaté e Guaratinguetá. O segundo, que é a 56 quilômetros do primeiro, onde hoje é Jacareí. Os chefes da comitiva acharam por bem que ficasse alguém responsável por organizar o local, com alojamentos, com pequenas plantações que servissem de alimento tanto para os homens quanto para os animais. Afinal de contas, nesse tempo, o trajeto já era feito no lombo de mulas e burros, animais fortes e resistentes aos trajetos íngremes. As famílias foram crescendo e cuidando dos seus filhos, pois a vida continuava.
picaram o capim. Misturaram, amassaram com o barro e enchiam os caixotes assim. Apiloaram negro. Um dia, nesse chão onde eu piso, esse povoado já era considerável. Numa reunião, sob a luz de um candeeiro, no entorno de um fogão de lenha, as mulheres reivindicavam a água do batismo, pois a vila mais próxima para participarem dos sacramentos era muito longe de difícil acesso, Boidim-Mirim, onde hoje é Mogi das Cruzes. Nessa reunião estavam presentes os capitães do povoado e da vila. Bento e Diogo ouviram a reclamação das mulheres e levaram às autoridades. Quando retornaram com a resposta e também para vistoriar todo o povoado, vieram dizendo: sim, podem fundar uma capela, com a seguinte condição: que também erguesse um pelourinho, a pedido da majestade o rei de Portugal, já que nessa época éramos colonos e devíamos obediência. Com a fundação da capela, aquele povoado foi elevado à vila. Vila Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, porque Portugal era devoto da santa. Então, a capela recebeu a imagem e, óbvio, o nome. A capela foi erguida no sistema de taipa de pilão. Processo pesado e difícil, mas muito seguro e barato na época, até hoje. Esse trabalho, quem fazia eram os negros escravizados. Na altura e largura desejada do mestre de obras, apiloaram negro. Apiloaram negro. Maceraram negro, apiloaram negro. Passaram-se muitos anos e a vila, que era tão pequena, foi crescendo, porque esse era um trecho de passagem. Muitas pessoas passavam e seguiam viagem, mas muitas pessoas estabeleciam morada. E aquela vila que crescia, chegou a hora de elevar a cidade, Jacareí. E aqui também passou um tal Alferes Leitão que se enriqueceu a custas do tráfico de pessoas negras. Estabeleceu morada e aqui construiu o seu casarão com o braço forte do negro. E teve a petulância de mudar o curso do rio. Mas ele criou, foi uma baita confusão com o senhor Barão de Jacareí. O vizinho ficou muito bravo. Afinal de contas, tirou a água da propriedade dele, secando uma cachoeira. Imagina um barão bravo. Era esse. O tempo passou mais um pouco. Veio uma ordem de Roma no mundo inteiro que no nome de Nossa Senhora da Conceição seria acrescido Imaculada, um dogma de fé. Então, a padroeira da cidade, Nossa Senhora Imaculada Conceição.
Agora já não éramos mais colônia de Portugal, não tínhamos mais um rei. Mas um tal Alferes Gomes Leitão exibia sua realeza por aqui e com seu autoritarismo e influência patrocinou a reforma da capelinha. Aquela que era pequenina, coberta de sapê, agora ganhou o dobro do seu tamanho. Ganhou também 2 torres e em cada torre um sino que soava e soa de quando em quando, marcando a hora por um relógio que fora instalado no meio do templo. Por um decreto que veio da autoridade máxima do país, dizia assim: cada município pode ter os feriados que correspondesse à data de fundação da cidade, mais a data do padroeiro ou da padroeira. Dia 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Então, hoje é dia de festa na cidade. Viva Nossa Senhora Imaculada Conceição! O Rio Paraíba do Sul trouxe tantas pessoas, pobres e ricos, escravos e livres, negros e brancos. Esse rio nos dá muitas riquezas. Água que rega as plantas, água que rega os rins, rega nossa história. Entre tantos vais e vens de pontes levantadas e derrubadas e as que estão por vir, o rio só não leva a nossa história. Essa nasceu e criou raiz aqui. Esse rio que nos corta ao meio, essa não sou eu que conto, é o rio com líquidas histórias.